E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Vários problemas com esse empréstimo da carteira de trabalho, CLT. Então, nesse vídeo eu vim aqui te falar um pouco sobre esses tipos de problemas e as possíveis soluções, tá? Várias pessoas já estão conversando comigo aqui nos comentários do YouTube e eu tô vendo que não é um, dois, é um monte de problema que tá acontecendo. E nesse vídeo eu quero te ajudar a primeiro tu te acalmar, porque o primeiro dia vai ser essa turbulência, adaptações, e eu tenho algumas informações que são muito importantes para ti. Isso mesmo, muito importantes para ti poder entender o que tá acontecendo. Em primeiro momento eu quero só saber uma coisa. Tu que tá com o problema de vínculo empregatício ilegível, tá? Elegível no caso. Tu é negativado ou não é? Me coloca nos comentários, por favor, eu só quero saber isso. Eu tô com uma teoria aqui que pode estar acontecendo e eu já vou te explicar nesse vídeo mesmo por que pode estar acontecendo isso contigo mesmo tendo a carteira assinada por 2, 3 meses a mais. Tá com a carteira assinada há um bom tempo e, pô, tô há 1 ano, Vinícius, tô há 2 anos, Vinícius, e eu não sei o porquê que tá acontecendo. Então, pode ser o que tá acontecendo, tá? Primeiro momento para resolver esse problema, que não é tu, é todo mundo praticamente tá com esse problema. Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas estão com esse problema. Pode ser problema. Já falaram, instala o aplicativo. Tá, tenta, mas provavelmente não vai funcionar. O que pode estar acontecendo? Demanda muito alto e falta de informações no teu aplicativo. Faltas de informações no teu app da carteira de trabalho. Através do teu RH, da empresa que tu tá trabalhando, não tá passando informação. Ou passou alguma coisa errada. Pode ser esse problema, mas também a instabilidade hoje tá punk. Então, não dá para tirar parâmetro por hoje, o dia de hoje. Tem que esperar um pouco a manada aí. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Por que eu tô falando se tu é negativado ou não? Uma das características deste empréstimo era o quê? Além de tirar do E-Social a prestação, né, a margem consignatória do teu E-Social, por isso que a taxa de juros ia baixar. Uma das causas também é o FGTS, o saldo de 10% e a multa rescisória. Só que ainda não está implementado isso, não. Já ali no próprio site do Febraban, que é a Federação dos Bancos, que o governo ainda não implementou. Então, gente, para quem tem problema de negativação, provavelmente agora seja uma barreira que tu vai poder enfrentar, porque isso vai ser medidas que vão ser implementadas no decorrer do processo. Ainda não foi. Então, por que eu te falei? Será que essa ilegibilidade dos dados que não tu consegue, será que não é por causa de negativado? Porque como não tem o vínculo do FGTS, vai ser complicado emitir. Pô, Vinícius, mas não tem nada a ver. É apenas uma ideia que eu tenho. Não vem os haters aqui encher o saco como estão fazendo. Negativado vai aprovar. Eu não tô preocupado se vai ativar ou não. Eu tô preocupado em abrir a tua cabeça com possíveis possibilidades que pode estar acontecendo, gente. Eu não tô aqui querendo para levantar a bandeira de se vai ser aprovado ou não. Pode ser. É uma sugestão que eu tenho. Porque senão daqui a pouco as pessoas vão começar a ir tudo pros chefes das empresas, ficar furioso porque não tá conseguindo tirar o empréstimo. E o cara às vezes nem sabe que isso está acontecendo, porque ontem eu conversei com um empresário que nem sabia que tinha esse empréstimo. Então vários empresários nem sabem. E a segunda, problema tá todo mundo dizendo assim, tem muita gente dizendo que os empregador pode proibir. E, gente, não tem nada a ver. Eu li toda a medida provisória desse empréstimo. A única responsabilidade que a empresa tem é pagar. Ela não pode negar. Isso é um direito vindo de uma medida provisória que o governo está implementando. Então esquece se algum tá falando isso. Meu Deus do céu, que abobrinha. Tem nada a ver. Medida provisória aprovada pelo governo. E eu li. Aí os caras não estão nem lendo. Eu li toda a medida provisória. Primeiro, ele não diz que vai ser liberado crédito para negativado. Diz que as instituições financeiras irão fazer as análises de crédito. Eu li. O problema é que tem muita gente que não tá lendo. É consignado, isso é consignado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Tá? Mas vamos lá, não vou entrar nesse assunto, que senão fica uma demanda gigante. Tá. Então o primeiro problema pode ser esse. Vinculado ao FGTS, como não tá sendo liberado, de repente, por isso que eu te perguntei no começo do vídeo, tá dando esse problema que tu é negativado? Porque às vezes também tu não é negativado e deve estar com problema mesmo. Porque assim, como a gente não usa carteira de trabalho pra nada, a gente não sabe se tá atualizado ou não. A gente acredita que sim. Só que pode acontecer falhas, erros internos dentro da própria empresa ou dentro do INSS. Vai ter que verificar isso aí também. Tá. Vamos lá. Outro questionamento direto. Vinícius, quanto eu vou precisar de dinheiro
para conseguir um empréstimo de 10 mil, qual é a margem que eu preciso para 10 mil? Se tu pegar uma taxa de 2,89 mais ou menos, tá? Tu vai conseguir pegar os teus 10 mil. Vai pagar isso aí, vai dar um total de juros calculado aí em 24 meses de 583,50. Vai ser um empréstimo total de 4 mil de juros, tá? Em 24 meses. Porque acima é loucura, pessoal. Os juros ficam muito altos. Então, 10 mil. Tá, Vinícius, e um empréstimo de 5 mil reais? Quanto eu preciso ter? Tu precisa ter uma taxa nas mesmas condições, tu tem que ter uma margem consignatória que dê aí R$291 de prestação mensal. Então hoje, para te poder tirar essa solução, é isso aí que vai acontecer. Tá, Vinícius, vamos lá. E quais são os erros que tá dando, assim? Eu tenho um empréstimo consignado, me desbundei, não consigo tirar. Calma. Lembra que vai ter a implementação do sistema a partir de junho. Quem já tem empréstimos consignatórios, não quer dizer que tu não vai poder tirar. Quer dizer que ainda estão passando por etapas de processo. A primeira coisa que o governo quis fazer é empurrar o empréstimo para tentar solucionar. Só que eu acredito que a primeira fatia de mercado que vai pegar é quem está com a CLT tranquilo e quem já está tranquilo também de crédito. É os primeiros momentos. Outra coisa que os bancos estão reportando, que as propostas de empréstimo não estão chegando a eles. Por isso, a demora na entrega de crédito dentro do aplicativo, tá? Muitas pessoas também estão relatando o possível problema na entrega de dados. O governo não está conseguindo repassar. Tá dando bug atrás de bug, gente. E outra coisa que os próprios bancos, o Febraban, ele está informando que os bancos estão esperando passar tudo isso para começar a converter. Ó, eu estava lendo uma notícia aqui, ó. Pedidos de empréstimos não aparecem para os bancos. Segundo o site que eu estou lendo, apurou com bancos, a plataforma foi disponibilizada às instituições e às fintechs. Mas há intermitência no sistema. Há também falhas no processo de simulação das operações e alguns pedidos de empréstimo não aparecem para os bancos. Ou seja, há falhas na conexão. Um executivo de banco envolvido com todo o processo disse que as instituições financeiras ainda não estão fechando os empréstimos. Elas estão optando por fazer mais testes com a plataforma até que a intermitência seja solucionada pela Dataprev, porque está vindo através da Dataprev, responsável pela plataforma. Esse problema já era previsto pelos departamentos de tecnologia dos bancos e a avaliação que a operação entre para valer apenas na próxima segunda. Então, hoje vai ser só essa pancadaria de informação aí, gente não conseguindo, indignado. Então, o que está acontecendo? Ó, segundo a Dataprev, ainda está fazendo intervenções no sistema. Então, esse bug que está dando aí de problema minha conexão não está sendo aprovada, dando isso, porque eu tô com carteira assinada, calma, é um bug. Pode ser que selecione. Então, agora, no primeiro momento, a gente tem que ter cautela, tranquilidade. Não podemos ficar alvorado. Pô, achei que ia dar. Calma, a gente não sabe nada ainda. A recém está sendo implementado. A recém está indo. E o que eu acho assim, ó, mais impressionante é a questão do FGTS, que eu sinceramente achei que já iriam aprovar. Mas, para a garantia de pagamento do empréstimo, o trabalhador pode usar até 10% ou ainda 100% da multa rescisória. Mas ainda não está implementado. Se não está implementado, não tem garantia no empréstimo ainda para parte do banco. Vinícius, tem o E-Social? Sim, é uma das garantias. Só que não esquece que o banco vai fazer uma análise de crédito. Todos os bancos vão fazer. Se vão fazer, eles que precisam de ter mais garantias, principalmente para o pessoal negativado. Então vamos com calma. Muita instabilidade, muito problema. Vinícius, mas eu tenho um empréstimo, eu consigo tirar outro? Provavelmente tu vai conseguir. Só que não vai ser agora que tu vai conseguir. A partir de junho. Eles já explicaram que a portabilidade é a partir de junho. Abril eles começam a tentar implementar para junho conseguir tirar do papel. Agora é muita demanda. Então o que eu entendo que o governo fez agora? Ele lançou. Para quê? Para vir a demanda e ele ver aonde vai começar a aparecer os problemas e como vão solucionar rapidamente. Pode ser um bug esse negócio de não aparecer a tua carteira? Pode. Mas pode ser algum problema também de falta de informação. Então assim, problemas estão surgindo. Vinícius, questão da margem consignatória não está aparecendo no sistema. Calma, deixa aparecer. É 35% de margem consignatória. Em cima disso aí, tu tem que ver quantas prestações vão dar. Eu não acredito em empréstimos exorbitantes, 30, 40 mil. Eu acredito em empréstimos de até 10 mil. É muito risco para uma instituição financeira correr em demanda. A gente tem que ir com cautela,
tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo seja apenas para te acalmar. A partir da semana que vem, vai começar a melhorar as situações e as ofertas de crédito vão melhorar. Não faz nada. Apenas espera. Instabilidade é o momento que a gente tem que recuar para depois avançar, tá? Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo. Valeu!